Olá, queridos! Olha eu de volta para mais um vídeo. Na aula da semana passada, nós estávamos falando sobre o segundo aspecto, que Sérgio Buarque de Holanda vai analisar em relação à nossa colonização e como isso vai interferir ou vai influenciar nessa cultura que nós temos hoje. E nós falamos sobre os bandeirantes e hoje nós vamos falar sobre a família patriarcal. Quem é a família patriarcal? O que eles deixaram para a gente? Como que eles conviveram, na sociedade? O que a forma que eles, de vida deles influenciou e influencia ainda hoje na nossa sociedade? Venha comigo, preste atenção, porque é muito importante para você juntar com as outras informações que eu já havia falado nas aulas anteriores. Na última aula nós falamos sobre os bandeirantes. Hoje falaremos sobre a família patriarcal. Então, quem é a família patriarcal? São os portugueses que vieram para o Brasil e que, de certo modo, tinham poder, administravam, criavam as regras, dominavam e administravam as riquezas que eram extraídas daqui do próprio país, E depois, alguns brasileiros mesmo, de descendentes desses portugueses, os que nasceram aqui, continuam seguindo, continuam sendo donos destas riquezas, das tomadas de decisões que era feita a princípio pelos portugueses, O que eles tinham, quais as características deles? Então, primeiro, eles eram possuidores de grandes terras, de muitas terras, dos latifúndios, aonde existia um grupo de pessoas, que aí eram os escravos africanos e também até índios, que eles colocavam para trabalhar nesses latifúndios, para atender os interesses da família patriarcal, com uma paga irrisória, ou melhor, não existia praticamente, uma vez que eles mal tinham, o pouco que sobrava para se alimentar, moravam em lugares horríveis, é só a gente lembrar aí, de Escravizaura, da Casa Grande, da Senzala, dos açoites, eram espancados. Então, essa ideia de opressão, de que existe um superior ao outro, de exploração, de grandes latifúndios, grandes pedaços de terras, inclusive improdutivos, eles vêm desde essa época da nossa colonização. E daí, junto a isso, vem o quê? O mandonismo, que era esse abuso de poder que a família patriarcal, que esses donos dos grandes latifúndios exerciam sobre os escravos, batiam, maltratavam, judiavam, matavam, uma vez que eles diziam ser donos desses escravos, porque eles compravam esses escravos, que vinham para cuidar dessas terras. Cuidavam de toda a terra? Não, porque a terra era muito grande, e eles eram proprietários de toda essa terra. E aí é interessante que essa questão do latifúndio, perpassa todas as gerações e chega aos nossos dias, uma vez que até hoje se discute a questão da reforma agrária. Nós não passamos pela reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Pegar esses grandes latifúndios improdutivos hoje, porque não tem mais os escravos, e de utilizar essa terra para ser uma terra produtiva. Então, para criar gado, para plantação, por quem? Pelas pessoas que, uma vez que foram exploradas aqui, as suas descendências não conseguiram grandes oportunidades e hoje não tem como sobreviver, ou não tem um lugar para morar, ou não tem como produzir seu próprio sustento. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a divisão, a reforma agrária traria um benefício, E aí a gente tem, por exemplo, um movimento aqui nesse aspecto, que é o movimento dos sem terra, que luta exatamente para que faça essa reforma agrária e acabe com o latifúndio. Então, esse mandonismo, essa exploração, ela que acontecia nessa época, ainda é hoje a forma do poder atual. Nós ainda temos latifúndios, como eu acabei de falar, nós ainda temos uma política, essa estrutura aqui da família patriarcal, desse mandonismo, dessa exploração, dessa opressão, de decidir pensando nos próprios interesses, ainda é hoje a forma do governo atual. Uma vez que os nossos políticos, eles estão muito mais preocupados com as questões relacionadas àquilo que é de interesse deles e dos que estão com eles, do que de fato pensar em toda a sociedade, em todos aqueles que estão sob o guarda-chuva, sob a égide desse poder, desse sistema político, desse poder político. Então, a questão de uma política de exploração também, ainda hoje, ela é decorrente da forma como os portugueses e, consequentemente, os seus herdeiros, agiram dentro desse processo de colonização. E se a gente for analisar, o nosso país ainda é dividido, ainda quem está no poder são pessoas que vêm desde essa época.
A gente vai ver depois, quando falarmos sobre a questão do coronelismo, nós vamos ver que os políticos, os grandes empresários, eles foram no passado, eles são descendentes dos grandes coronéis. E a gente muitas vezes não se apercebe disso. E aí, uma ideia que a própria família patriarcal trouxe, que é a ideia de enxergar o mundo de porta fora. O que que é isso? É aquela coisa, né, de porteira você olha a porteira da fazenda, tá linda, maravilhosa. Você entra, não tem nada. Tudo cheio de mato, tudo mal cuidado. Então essa ideia, essa cultura que nós temos de mostrar ou demonstrar uma falsa verdade, uma falsa realidade. Então nós adoramos falar, porque o Brasil é o país que não tem mais tantos analfabetos. Mas a gente não leva em consideração o analfabetismo funcional, por exemplo, né? As pessoas saem com diplomas, mas não aprendem. Então, essa ideia de chegar o mundo de porta para fora é a expressão que a gente usa para inglês ver, né? Aquilo que é aparente. Mas quando você vai cavucar fundo, né? A coisa não é bem assim. É aquela bijuteria que por fora é linda, dourada, né? Que passou male um segundo lá no ouro, né? E aí depois a gente olha e fala, nossa, que pessoa que tá cheia de joias. Não, uma bijuteria por dentro é carcaça. Então essa ideia a gente ainda tem na construção da nossa cultura social brasileira. Perceberam então como que a gente tem aí essa questão da exploração, do acúmulo de riqueza, dos grandes latifúndios, né, das terras improdutivas, né, da preocupação em atender o interesse de um grupo específico de pessoas, da exploração dos menos favorecidos, o porquê nós inclusive temos essa desigualdade muito grande, um grupo bem favorecido, com muitos recursos, com muitas oportunidades, e um outro grupo na sociedade que desde sempre vem aí, né, tentando encontrar um lugar ao sol, tentando ter uma oportunidade. Tudo isso é decorrente desse sistema, dessa forma como a família patriarcal foi lidando com as situações, aonde aqueles que eram não amigos, mas que eram parentes, que eram descendentes, né, de quem mantinha o poder, continuava acumulando riqueza, quanto mais se produzia, mais se acumulava, e aqueles que não tinham continuavam sem ter, porque eram explorados, e vem uma história de exploração, então, desde este período, né, desde a nossa colonização, a exploração com os menos favorecidos, com aqueles que não tinham propriedade, que não tinham terras e que não tinham riquezas. Não se esqueçam de fazer a atividade, finalizar a atividade para que você também consiga a sua nota, ok? Beijo para vocês, até a próxima aula.